a visão ela escureceu assim e veio na cabeça, assim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Que eu tô levando como se fosse minha família para um lugar errado. Oi, gente, hoje eu trouxe um convidado especial de novo. Meu marido, ele vai falar sobre a conversão dele, que aconteceu mais ou menos junto com a minha, assim, mas daí com a experiência dele e tudo mais. A gente já fez esse vídeo, só que daí o áudio tava meio ruim e tal, então a gente comprou um microfone pra ficar melhor e pra vocês aproveitarem bem também. Aí eu vou fazer as perguntas, eu sou entrevistadora e ele é o entrevistado. Aí, vamos começar então. Amor, como que foi pra você quando eu falei que queria ir pra missa e fazer o catecumenato? Bom, olá. No início, né, eu fiquei meio assim, mas falei, vamos lá, vai ser uma coisa passageira, né? Curiosidade e tal. Então a gente vai conhecer, ela vai conhecer, vai ver que talvez não é tudo aquilo e acabando desistindo, né? Falei, mas vamos acompanhar, né? Até para conhecimento também meu e tal. Então, pra mim foi tranquilo. Mas você achou meio errado, né? No começo a gente vai ficar passando o microfone, né? Será que tá ruim? Mas você achou meio errado no começo, né? Porque assim, eu tava faz tempo. Faz tempo não, fazia um mês mais ou menos que eu tava nessa de querer ir pra missa e tal. E conhecer. E aí, umas 2 semanas depois, eu vi lá na placa da igreja, uma placa falando assim, catecumenato para adultos. Eu me interessei. Eu não sabia que era para receber sacramento nem nada, eu achei que era só para conhecer a fé. E aí, foi aí que eu me interessei, né? Só por conhecimento mesmo. E aí eu tava louca pra falar com ele, eu tava nervosa e tal. Daí você falou, daí eu tava meio aflita, porque eu sabia que ele ia reagir meio mal, eu não sabia se ele ia comigo ou não. E ele foi super parceiro, né, amor? Assim, tem que acompanhar, né, esposa? Isso, muito obrigada. Então, foi basicamente isso, né, amor? Eu cheguei pra você meio nervosa, falei que eu queria ir fazer o catecumenato, não só ia ir pra missa, né, aos domingos, assim, pra ver como que era o negócio, né? Porque na nossa cabeça era tudo oba-oba, mas eu aprendia tantas coisas, assim, na internet mesmo, no Instagram com as pessoas, que eu falava, nossa, é tão bonitos os ensinamentos, assim, sabe, que deve ser muito, muito, sabe, muito, muito próximo de Deus, sabe, na missa, né? E aí eu tava morrendo de vontade de ir. Tá, Bruninho. Aí quando a gente começou a estudar, tipo, lá foi explicado que eu preciso terminar de ler o livro, inclusive, quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção e que você tinha um certo receio, assim? Bom, no início tinha meu receio na questão do pecado original, que até então o meu entendimento era quando a gente nasce, né? A gente não nasce com nenhum pecado, né? Como uma pessoa acabou de nascer, já tem um pecado que carrega um pecado que não é dele, né? Então esse é um dos pontos principais, né? Que me pegava, né? A questão também de abertura à vida, né? Que eu aceitei de boa, até porque eu queria já ter bastante filhos, então para mim foi mais tranquilo. Se apaixonou pelo Alvinho. E também a questão do purgatório, né? E questão dos santos também, o que me pegava também mais assim na questão dos santos, né? Que como a gente vem de outra denominação, a gente não tinha questão de santos nem nada, só que pra gente, a gente via assim, se a gente precisa de alguma coisa, a gente não precisa de intermediador, a gente pode falar, pedir diretamente para Deus, isso, um intercessor. E isso me pegava um pouco, né? Porque você pedir para uma pessoa, pra um santo e depois para alcançar alguma coisa que você quer, né? Para mim, a gente não, pelo menos para mim, não tinha clareza da questão de santos. Assim. Eu acho que também, né, amor, em relação ao pecado original, no começo eu também ficava meio assim, mas como eu tava aprendendo, eu tava super aberta. E eu recebia ali com. Mesmo que sempre fez muito sentido, muita lógica, mas mesmo que não fizesse, eu acho que eu ia aceitar do mesmo jeito, sabe? Porque eu já tava ali, sabe? Tipo, imersa. E tava convertida mesmo, né? Então eu só tava querendo conhecer mais pra saber da minha fé, que eu tava, né, proferindo né, a partir daquele momento ali. E daí, de fato, a gente pediu lá uma indicação, né, amor, de passagem bíblica e tal, pro pessoal que tava dando catecumenato. Tinha um pessoal lá muito bom, né, amor, que lia uns livros ótimos, assim, pra explicar logicamente, etc e tal. Lógico que conta a fé também, mas no catolicismo é fé e razão andam juntos, né? Então, eles explicavam, assim, de maneira muito, muito, muito legal mesmo.
Em relação à abertura à vida, a gente achava meio assustador, assim, até hoje. Eu tô grávida do meu terceiro bebê. E dá um certo sustinho, né, amor? Tipo, um receio, assim, tipo, meu Deus, mais um, como que a gente vai lidar em relação a financeiro, em relação a tudo, né? Eu acho que isso pega um pouquinho, mas sempre é engraçado, né? A gente ia abordar isso mais pra frente, mas sempre quando a gente recebe um positivo, Deus entrega alguma coisa pra gente em forma material pra gente entender que a gente tá seguindo o caminho certo. Né, amor? Que nem no Alvinha. Eu até falei em shorts aqui nos vídeos, né? É assim, que no Alvinha a gente não era convertido ainda. E daí, mas sabe, quando a gente tem filho, a gente quer colocar eles no caminho da fé e tudo mais, ok? E aí o Bruno recebeu um aumento logo que a gente descobriu, lembra lá da Carminha e tal? A gente o Bruno, né? Eu não trabalhava e nem trabalhando. Ele recebeu um aumento. E aí, beleza, mas isso daí ficou, não atrelamos a, tipo, ao filho e tal. Aí na segunda vez, o Bruno tava. Você nem tava procurando, na verdade, né, amor? Um outro emprego, nem nada, não tava procurando ganhar melhor, nem nada do tipo, porque eu tava confortável ali, beleza, né? A gente não vivia de maneira, tipo, nossa, abastada e tudo, mas dava pra pagar as contas ali e tudo certo, né? Então, de repente, quando eu falei naquela semana, a gente nem tinha engravidado ainda, eu falei pra ele naquela semana que a gente, né, tava se tornando católico, tinha essa questão de abertura à vida e tudo. E daí você recebeu a proposta, né, amor? Sim. E a gente se mudou daí, né? Da onde a gente tava. E daí foi super bom também. Aí na terceira agora, o Bruno tava procurando, né, amor? Tava procurando, tipo, há muito tempo, assim, porque era pra ser uma proposta que ia ser inicialmente um valor e depois eles iam aumentar. E eles nunca aumentaram esse valor e tava muito apertado pra gente, né, amor? Sim. Então, Aí fazia tempo, né? Isso. Você tava procurando. Só que daí quando conseguiu o aumento, aí tem outro. Não. Quando. Dessa última? Sim, mas a gente tá falando do bebê, amor. Daí quando a gente recebeu positivo. Isso, daí eu consegui consegui um emprego. É verdade. Então, eu entendo que são coisas que Deus vai mostrando pra gente como um filho carregando um pão debaixo do braço, né? Como dizem assim. Eu acredito muito nisso. Em relação ao purgatório, santos, também, né, amor? A gente tinha muito essa questão. Em relação ao santo, assim, a gente vê a nossa vida, vê a vida das pessoas no geral, assim, em torno da gente, e a gente fala, nossa, é impossível, né? Tipo, uma pessoa ir direto pro céu, tem tanta coisa errada, tanto na gente quanto nos outros, assim, a gente vê mais nos outros ainda, porque a gente coloca uma venda na frente dos nossos olhos, né? Mas assim, eu tenho que ler também, o Bruninho também, né, amor, sobre as histórias dos santos e tudo, pra conhecer a vida de cada um, se inspirar nisso, né? Não como um ato de, tipo, nossa, eles são perfeitos, não sei o que, porque é graça de Deus na vida de cada santo, né? E graças a Deus eles conseguiram ir pro céu, né? Graças a Deus. Então, diretamente, né? Não precisar passar pelo purgatório, porque quando a gente morre em pecado venial, a gente tem a chance, né, de ir pro purgatório, purgar os pecados. E no purgatório não tem a chance de você ir pro inferno, né? Você só passa ali para realmente conseguir chegar na presença de Deus sem pecado, sentar o fim dentro dele, né? Isso. E daí a gente vai pro céu depois de um tempo ali, sofrendo na ausência de Deus. Não, coloca lá no entendido. E eu acho que é isso, né, amor? Daí a gente foi sanando nossas dúvidas, assim, a gente foi conhecendo e tal, etc. Aí a próxima pergunta. Teve algum momento que você quase desistiu da igreja? Teve, né, a questão... Foi a primeira... Como que fala que teve? Do primeiro domingo de Ramos, assim, que a gente participou. Né? Isso, primeiro domingo de Ramos, e também era meio que recente também, né? Porque a gente começou em fevereiro e depois já começou logo em seguida também domingo de Ramos, né? Aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido, né? Achei uma coisa muito estranha e tal. E... Conta um pouquinho o que aconteceu, mano. Tá. Assim, a gente tava sentadinho lá, não sabia muito bem, né, como funcionava e tal. Aí o pessoal começou a entrar com os Sams, né? A gente não sabia que tinha que também entrar e tal, mas a gente chegou e ficou como a gente chegou no final, antes de iniciar bem isso, a gente ficou bem na entradinha assim da porta, sentado ali e tal. Aí o pessoal começou a entrar, a gente ficou de pé. Aí o pessoal começou a entrar assim com os caminhos e do nada assim minha visão, né, escureceu, assim, pro nosso filho. Isso, que daí tinha caído lá onda, eu falei, vou pegar, né,
pro Álvaro também balançar, né? Que tá vendo o pessoal balançar e tal. E nisso, quando eu baixei, assim, aí na hora que eu peguei o ramo, assim, eu senti um negócio bem escuro, assim, uma solidão, sabe? Um negócio muito estranho, assim, tudo, a visão, assim, ela deu uma escurecida, assim, não perdi sentido nem nada, mas a visão, ela escureceu, assim, e veio na cabeça, assim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, que eu tô levando como fosse minha família para um lugar errado, que ali não era meu lugar, que eu deveria sair e tal. Uma coisa muito estranha, assim, né? Aí eu peguei, dei assim, peguei o ramo mesmo assim, daí entreguei assim pro meu filho e mesmo assim, aquele sentimento horrível, assim, aquela angústia assim dentro, assim, sabe? E aí eu fiquei um pouco ali, tentei me conter, né, um pouco, pensei que às vezes fosse alguma coisa e tal, mas enfim, foi uma coisa muito estranha, assim, não foi pressão que baixou nem nada. Aí a gente ficou ali um pouco ali, e aí daí começou a aumentar o desespero, assim, sabe? Daí eu peguei e falei pra Priscila, eu falei, ó, vamos sair daqui que não tá certo, a gente tá fazendo alguma coisa errada, e eu comecei a chorar, né, muito. E a gente saiu assim, daí eu peguei o Auro, saí, assim, nem lembro como, não sei se eu acho que já tinha terminado, pessoal, nem lembro, só sei que saí assim, fui pro carro e comecei a chorar, e falei pra Priscila, falei que a gente tá fazendo coisa errada, que ali não era nosso lugar, e contei, né, o que tinha acontecido. Aí ela até pensou que talvez tivesse caído minha pressão, alguma coisa assim, sabe? Ou porque eu levantei, tá, me puxei, levantei. Só que não, veio um sentimento e uma coisa muito estranha, assim, sabe? Muito pesado. E aí, depois a gente foi procurar uma resposta, né, de tudo isso que aconteceu, né? E aí que a gente falou com o Padre Silvio, né? Que daí o Padre Silvio explicou que Ele é exorcista, né, amor? Isso, ele explicou que, assim, nesses períodos, assim, é onde que o povo, né, sofre mais tentação e é muito perseguido, porque são umas datas bem fortes, assim, bem significativas para a Igreja Católica. Então, que é onde que o inimigo realmente tenta fazer de tudo para você não conseguir participar, né, para você não ter vínculo com o que acontece, né, na igreja. E aí, foi uma das primeiras vezes que eu acho que foi a primeira e única vez, sim, que eu achei que estaria, assim, no caminho errado e que passei por essa situação, sabe? Era isso. Uhum. E daí, eu também, eu fiquei muito chateada, né? Porque eu sabia que a gente não estava fazendo nada de errado, né? Não tem como sair frutos bons de uma árvore ruim, né? E saía muitos frutos bons ali, de ensinamentos da igreja, da doutrina e tudo. E eles são muito, né, amor? Os católicos são muito, não digo devotos, tudo bem, mas reverentes, assim, sabe? O que me chamou muito atenção nas missas, assim, tanto lá na São Jorge, principalmente, né, amor? Na primeira, foi muito linda. Eu vi aquele pessoal fazendo o sinal da cruz, e em silêncio e tudo, aquela reverência linda, assim, sabe? Tem igrejas e igrejas, né? A gente sempre busca aí nas que, né, são reverentes ali, entendem que é o sacrifício de Cristo ali na missa, né? Então, não tinha, eu sabia que não era nada errado, eu sabia que era alguma coisa de tentação mesmo, pra tentar tirar ele, de muito angustiado, assim, né? E eu falei, amor, você que sabe, né? Tipo, você tem a sua liberdade, se você quiser, né, ir em outra igreja lá, que a gente fazia tempo que não tava indo na Adventista, né? A gente era Adventista. E eu falei, se você quiser ir acompanhar seus pais, enfim, né? Tudo bem. Mas eu fiquei com aquela angústia, mas depois de acho que 2 semanas, né, amor? Ou na semana seguinte você já foi? A gente foi na... E tipo, ele ficou meio mal uns 3 dias, né, amor? Isso. Ficou mal uns 3 dias, assim, e tal. Aí chegou domingo, assim, eu ia na missa sozinha, eu nem ia chamar ele dele. Ele falou, vamos então, não sei o quê. Deu, vamos sim. E daí, não, foi na outra semana ainda que a gente falou com o Padre Silvio, né, amor? Eu marquei com ele tudo certinho, assim. E foi um padre que, até hoje, né, amor, ajuda muita gente, assim, em relação aos sacramentos que a gente recebeu depois e tudo. Muito, muito bom, assim. Você achava que a igreja era oba-oba, né? E quais foram os ensinamentos da igreja que fizeram você repensar? A gente já falou de uma, né, amor? Sim, questão da abertura da vida, né, que a gente tinha falado, né, questão de, até a questão do catecumenato, né, pra gente foi um processo bem demorado até, a gente pensei que, tipo, uma igreja que é mais aberta, não teria tantas regras nem nada, mas já levou um bom tempo, assim, só para conseguir, né,
pra gente conseguir concluir o catecumenato. Um ano, né? Isso. Fazendo toda terça-feira ali. Toda terça-feira, e era um período com alguém, né? E... A gente tava com vontade mesmo. Tá. E questão de sexta-feira também, né? De não poder comer carne e tal. Pra mim, muita gente não desconhece isso, né? Ou porque talvez conhece algum católico que come e tal, né? Não tem como julgar nem nada, mas é a escolha de cada um. Mas questão de não comer carninha na sexta-feira, né? E alguns dias também, quando tem o da Páscoa ali, esqueço o nome. E questão também de nunca poder faltar também no domingo, né? Sim. Questão... É pecado mortal, né? Isso, porque tem muita gente que a gente conhece que fala que se diz católico, né? Que a gente vê que não frequenta e nem nada. Ah, o sorrisinho querendo julgar os outros. Não, mas é que o problema é a pessoa... É que a gente olha para as pessoas e às vezes se espelha muito nelas, Sim. né? Olha e fala que aquilo ali representa o pensamento da igreja e tudo. Não é assim, né, amor? Não. Se a gente for estudar o que a igreja mesmo ensina e tal, sem ficar olhando para os membros em si. Porque em todo lugar vai ter, né, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que seguem a doutrina, pessoas que não seguem a doutrina. E eu acho que é por isso que a gente sempre tem que rezar e buscar ser essa luz, né, na vida das pessoas. Tipo, como um bom católico, enfim, sempre tentar melhorar, né, como pessoa, para os outros verem que Deus vive na gente, assim, e pra gente chegar a ter a possibilidade de ir pro purgatório, pelo menos, né? Sim, então, era essa questão também, né, de a questão de domingo, né, não poder faltar, e dias de festas também, né, que tem os preceitos e tal, então isso me pegou bem, porque também que não é uma igreja que católico pode fazer qualquer coisa e tal, não, tem as regras, tem tudo que tem que ser seguido, assim, então a gente vê que não é uma coisa fácil, na verdade, você vê ser católico hoje em dia não é uma coisa fácil. Acho que sempre, né, amor, porque é bem... Sempre, né? A doutrina é bem... rigorosa. Tipo, rigorosa não é isso. Siga isso e tal, mas às vezes é meio difícil se você tá com tela lá no mundo e tal. Isso. Nesse sentido, né? Isso, é bem... Mas eu acho, sabe o que eu acho engraçado? Que a igreja em si, ela não fica condenando, assim, apontando e falando, olha, você que tá bebendo, não sei o que, não sei o que lá. Lógico, tem a humilha, eles podem falar sobre e tal, mas eu nunca vi eles abertamente, tipo, padres, enfim, falando, sabe? Tipo, apontando o pecado de cada um, assim, eles pregam e tal. Eu acho que é uma coisa muito de você buscar o conhecimento. Sim. Porque Deus deu essa liberdade pra gente, né? A gente tá ali na missa pra viver o sacrifício de Cristo, né? Então, a missa é voltada pra isso. E aí, você quer aprofundar na sua fé, você quer conhecer mais, né, sobre, tipo, o céu, pra onde você quer ir, você se vira. Assim como conseguir os sacramentos, que é muito difícil. Foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Tanto o batismo, que a gente não sabia nem... A gente correu muito atrás pra saber se era válido ou não, né, mano? E, olha, era um negócio assim, que a gente não caminhava, a gente não saía, a gente patinava realmente, né, amor? Sim. Então é uma coisa que você tem que ir atrás, assim. Você quer a sua salvação? Tá bom. A gente vai te dar aqui, ó. Tá a doutrina aqui, tá a Bíblia aqui, tá. Tem direcionamentos diversos. A Igreja Católica é riquíssima em livros, em documentos, em etc e tal. Você quer ir atrás? Então vai, que ninguém vai te pegar na mão e vai, sabe? Você que vai atrás, conforme a sua vontade de ir pro céu. Então é assim que eu entendo, mais ou menos, né, mãe? Sim. Eu também achava que era um oba-oba. Como você enxergava, amor, o sofrimento quando você era protestante? E agora, como católico, como que você enxerga, assim? Bom, antes eu via como fosse um castigo, né? Assim, você... suponhamos que você tá indo mal na vida e tal. Principalmente financeiramente. Isso, principalmente financeiramente. Muito nessa tecla, né? Isso, então é porque ou você tá errado ou você tá fez alguma coisa muito errada e tal, e você tá sendo castigado, né? E por isso que você tá sofrendo, ou doença, ou financeiro, ou qualquer outra forma. Então seria mais como se fosse um castigo de Deus, né? E hoje, na Igreja Católica, né, a gente aprendeu que é como se fosse um processo pra gente
melhorar, né? Para santificar. Isso é um caminho de santificação, né? Não é à toa que a gente está sofrendo, não. É para a gente chegar. A gente precisa passar por aquilo para a gente sentir a dor, o sofrimento, e aí a gente tentar melhorar como pessoa para a gente chegar na glória, né? Chegar e no céu. Isso. E eu acho legal também que quando a gente está sofrendo, assim, a gente pode ter a oportunidade. A gente tem a oportunidade de entregar nosso sofrimento ali que a gente está passando, né? Juntar com o de Cristo na cruz. E fazer isso ser válido na eternidade, né? Então, quando a gente está sofrendo, é uma oportunidade. Eu sei que tem situações e situações. A gente nunca passou por um grande sofrimento na nossa vida, né, amor? São coisas assim, cotidianas mesmo, né, amor? Tipo, financeiro ali, que às vezes aperta, às vezes dá um desespero. O Bruno ficou desempregado numa época, assim, e a gente não tinha de onde tirar dinheiro, e, enfim, sofrimentos nesse sentido, assim, sabe? Mas mais voltado para coisas materiais. Nunca é uma coisa tão mais grave que isso, né? E aí, a gente tem que lembrar, quando a gente está passando por esses momentos, de tentar entregar para Jesus isso, né? E dar sentido àquele sofrimento, senão a gente passa, tipo, em vão, assim. E daí a gente perde a oportunidade, né? Lembra? Isso. A gente já falou, eu ia perguntar o que ele achou sobre a abertura da vida quando eu falei com ele, né? Se assustou ele, sim, ele aceitou de boa, eu achei que ele ia ficar meio assim, né? Tipo, nossa, não sei o quê. Porque quando a gente se converte, a gente fica super animado, né? Que é um dos temas mais lindos e é sublime, né? Tipo, a gente tem a oportunidade de criar os filhos ali na fé e Deus abençoou a gente dando aqueles filhos pra gente, confiando na gente, pra gente cuidar dos filhos dele, entendeu? Pra gente ter essa responsabilidade de levar eles pro céu, né, amor? E aí é incrível. Então, uma das primeiras coisas que a gente fica mais empolgada quando a gente se torna católica é sair falando pra todo mundo que a gente é aberta a vida, né, amor? E a gente é aberta a vida, e a gente aquilo e não sei o quê, porque a gente descobre um mundo, tipo, maravilhoso, assim, que nunca tinha sido apresentado diante dos nossos olhos, né? E é uma coisa muito linda, assim, é maravilhoso viver dessa forma, né? E aí, quando a gente fala pras outras pessoas, né, amor? Hoje a gente não fala mais, tipo, a gente só vive nossa vida e as pessoas só ficam assim, né? Tipo, mais um positivo, o terceiro agora, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso também, né, amor? Mas, às vezes, até com pessoas da igreja, se a gente chega a falar, né, tipo, sobre o tema, é recebido como uma coisa meio jocosa, assim, sabe? Tipo, uma prima do Bruno, por exemplo, às vezes fala, tirando, assim, sabe? Tipo, quantos filhos Deus quiser, né? Não sei o quê. E é uma pessoa da igreja e tudo. Então, a gente fica meio chateado pela pessoa não ver quão bonito é isso, sabe? Mas a gente aprendeu também a ficar na nossa e, tipo, seguir nossa vida do jeito que a gente sabe que é certo, né? Agora essa é boa. Como foi para o processo, amor, para falar para sua família, que é toda protestante, né? E são bem firmes ali na igreja, né, amor? Eles são adventistas da promessa, né, amor? E como se posicionar para eles não quererem te converter? Bom, para falar, né, na verdade, que eu estava indo na igreja católica já foi um pouco complicado, né? Demorou um bom tempo, na verdade, a gente fez... Foi um ano de catecumenato? Isso que a gente tinha feito. E o Bruno tava naquela. Isso. Fala mais tarde, não sei o quê. E aí, depois aí teve um dia que eu fui almoçar na minha mãe lá e tal, né? E aí ela sempre ficava falando, né? Você tem que levar teu filho pra igreja e tal, tem que mostrar o caminho. Não pode ficar assim na igreja e tal. E a gente já ia, só que ela não sabia, né? A gente já tava indo todo domingo e tal. E aí teve um dia que eu fui almoçar lá e aí eu falei, eu vou falar, né? E você tava decidido, no dia anterior você falou pra mim, né? Eu vou almoçar na mãe amanhã, eu vou falar, amor. Isso. Aí daí eu fui, né? Daí, como sempre, né? A mesma coisa. Você tem que ir pra igreja e tal, tem que levar teus filhos e tal. Daí eu peguei, daí eu falei, não, mãe, mas eu já tô indo na igreja. Desejo. Daí ela, daí ela pegou assim, daí ela parou assim, que tava fazendo assim, olhou assim pra mim assim, e qual igreja você tá indo? Daí eu falei, na verdade eu tô indo numa outra denominação, né? Daí ela falou, daí continuou fazendo as coisinhas dela e tal. Daí ela pegou e falou, e qual a denominação? Aí eu falei, tô indo na igreja católica. Aí, a pior de todas. Aí quando eu falei, ela parou assim, de fazer as coisas, olhou assim e falou, bonito, né, Bruno? Bonito, você conhece a palavra de Deus, sabe o que é errado, o que é certo, e você escolheu o caminho errado e não sei o quê.
Daí eu peguei, daí eu falei, opa, eu não posso ser omisso, né? Daí eu peguei e falei, né? Não, mas não é a igreja errada. Aí eu fui tentando dialogar, né? Sem ter um atrito, né? Porque é desnecessário você querer criar um atrito por causa de religião. Por mais que os pais são de outra religião, sempre foram, né? Eles sempre foram criados na Adventista da Promessa desde quando nasceram e tal. E aí a gente cresceu indo, então todo sábado ele tava lá, domingo também, às vezes na quarta-feira também, então a gente frequentava sempre, assim, sabe? Então, para eles é uma coisa diferente, sabe? É uma cultura diferente, na cabeça não dá para julgar porque assim, na cabeça deles é que nem a minha antigamente. Eu achava que a igreja católica é errada. Então, se eu achava, eu não posso julgar eles, porque eles não conhecem a verdade. E não A adianta gente você tentar apresentar porque a isso, cabeça tá fechada, não tá preparada pra isso receber, né, amor? foi diferente da nossa vez, quando a gente pegou e a gente tava com a mente aberta, a gente tava com vontade de conhecer, né? Até no início que eu já tinha comentado no vídeo, mas é, eu fui por questão de querer mais aprender, né? Não para se converter, sair de uma, tô indo numa outra já e pronto, já sou católico. Não, eu entrei, na verdade, na verdade, eu achei que a gente ia fazer um ano do catecumenato, a gente ia chegar no final e ia falar, viu como a gente estava errado, ou alguma coisa assim? Aí, Segue a vida, né, aí amor? segue a vida. Só que foi diferente, né? Nosso rumo, Deus tinha um outro plano pra gente, então a gente tomou um outro rumo, e aí para meus pais, pelo entendimento deles, é uma coisa errada, só que é aquela coisa que eu comentei, né? Eles viveram aquela verdade, somente aquela verdade. Então eles não conhecem uma outra vertente, né? Não conhecem um outro caminho e tal. Então não tem um porquê de eu ficar querendo rebater e tal, E não sendo adianta, né, amor? porque não adianta. Aí a única coisa que eu falei, né, pra minha mãe, que eu nem cheguei a contar pro meu pai, que só da minha mãe ali. E o pai dele aceitou super de boa, né, amor? Meu pai é mais tranquilo, né? A mãe que ela é mais um pouquinho firme. Não é que é mais firme, mas ela é. Não Bem cabeça sei. fechada. Isso, bem cabeça fechada. Aí uma das coisas que eu falei, né? Só pra eles aceitarem e tal. Tipo assim, eu não vou lá na casa deles pra ficar falando de Santos, vou lá falar, que teve na homilia, que. Não, eu vou lá, como filho, né? A gente vai lá, Conversar e normal, isso, né, amor? conversando mais normal, tentando assunto e tal. E, e segue a vida, né? Aí uma das coisas que eu falei pra ela que se eu fosse, pra não ficar tentando converter, porque eu já tava convertida, né? Falei, já sei o meu caminho, já, eu sei o que é bom pra mim e pra minha família e tal. E só queria que ela respeitasse isso. E, a princípio, ela respeita, né? E isso, É, em relação. É que somente. assim, não é só, tipo, pais, né? As pessoas mais diretas, assim, né, Bruno? É muita São os gente. tios, assim, e tudo, sabe? Tios, Inclusive, avós, primos, tios, avós. primas. Mas os primos e primas não. Não E ela achar necessariamente. errado, tudo bem, e, né? Tá bom, tanto faz. O problema é quando a outra pessoa quer, tipo, te enfrentar, te fazer pensar né, da mesma forma com que você pensava e tudo, né? Inclusive, teve um dia que, falando né, em omissão e tal, a tia do Bruno pegou e entrou num assunto assim de igreja católica e tal. Eu falei, eu não posso ficar quieta também, né? Eu falei assim pra mim, não posso ficar quieta, não vou querer também gerar um atrito nem nada do tipo, mas eu preciso defender o que a gente acredita. Aí ela tá falando aí coisas que não são verdades, né? E eu peguei e falei pra ela, Lia, eu nem lembro do que era e tal, até falei o nome dela aqui, mas eu falei, olha, assim, né? E a gente ficou um tempinho ali, né, meio que conversando, assim, eu tava meio mais na boa, na minha, assim, ela já tava querendo se alterar, eu falei, bom, tá na hora de parar, então, né? Mas a gente tem que se posicionar pra defender a nossa fé, mas não pra querer ficar discutindo nem nada, né? Quando começa isso, não adianta, sabe? A gente só tem que se posicionar, defender o que, né? Acredito se falar alguma coisa mentirosa em relação, né, à Igreja Católica, a gente precisa falar que não é aquilo, mas a gente não precisa ficar também rebatendo ali a pessoa e querendo brigar e querendo, né, enfim, porque cada um tem a sua fé e, né, paciência, a gente só precisa esclarecer as coisas assim pra não ficar chato, porque imagina, a pessoa fala uma coisa e você fica assim, ó, nossa, complicado, como se isso fosse verdade, entendeu? Como se você não soubesse o que aquilo significa de fato, então tem que falar, né, amor? Sim. E qual conselho você daria, amor, pra pessoa que deseja a conversão do cônjuge? Ah, rezar muito, né? Ter paciência, principalmente. Rezar, né? E dar bons exemplos, né? Ser no dia a dia, na casa, a maneira, né? Que a pessoa vive e tal. Dando pequenos exemplos, assim, onde que a pessoa, que o cônjuge vai olhar, assim,
e vai ver, nossa, minha esposa ou meu marido mudou, ele tá uma outra pessoa, ele tá diferente. Vê uma coisa bonita, assim, sabe? Vê que é uma pessoa diferente, assim, que é uma pessoa que tá buscando a Deus, que tá buscando a santificação, que dá bons exemplos, que não. Como fosse uma, assim, uma pessoa, como posso dizer, assim, uma pessoa que tem um brilho a mais, assim, sabe? Uma pessoa que você olha assim e cria uma admiração por ela, pelas atitudes dela, pelo jeito da pessoa ser. Então, mais ou menos isso, né? Mas eu acho que a pessoa só vai conseguir isso se ela rezar muito, muito joelho no chão, né? Tipo, eu jamais conseguiria, com o meu exemplo, fazer isso com o Bruno. Porque eu sou muito fofoqueira, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. E a gente fica lutando diariamente contra isso, né, amor? A gente melhorou em vários aspectos, né? Principalmente a confissão faz a gente melhorar nisso, né, amor? Porque a gente pega e faz um exame de consciência, e daí tem até alguns folhetinhos pra te ajudar, né? A ver o que você tá errando, o que você precisa confessar. Então, sei lá, sei lá, qualquer pecado aí, vai estar lá, você vai olhar e vai falar, nossa, eu não posso fazer isso, né? E que vergonha ficar confessando isso toda vez que eu vou me confessar, ou toda semana eu tenho que me confessar por causa disso, sabe? Então você meio que vai se, tipo, adestrando a tua carne, assim, né? E você precisa rezar muito pra isso, né? Mas enfim, graças a Deus o Bruno foi se convertendo comigo. Eu não fui um exemplo pra ele. Quem sabe um dia, né? Eu possa ser, tipo, uma luz, assim, pras pessoas. E ele também. E, enfim, e as pessoas queiram, né? Buscar Deus, assim. Porque a gente vê umas pessoas maravilhosas, né, amor? Tipo, a Derretiba, assim. São pessoas maravilhosas. Você olha pra aquela família, assim, e fala... Nossa, sabe? Que pessoas iluminadas. Super... Tem Deus no centro mesmo da vida delas, né? E é uma coisa que a gente deseja muito, assim, né, amor? E a gente busca e tal. E é bem difícil, né? Mas a gente tem que buscar sempre. E eu acho que é isso, né, amor? A gente rezar pra ser essa pessoa, pro nosso cônjuge ver que a gente tá mudando e ele querer ser assim também, enfim, é uma coisa de tipo, via dupla, assim, né? Não sei. Sim, E a gente também é responsável por levar essa pessoa e ele é responsável por me levar pro céu, né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe bem pequeno também, né? Acho que é isso, né, amor? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se tiverem mais curiosidades sobre alguma coisa, eu quero me aprofundar mais, né, para trazer para vocês aqui os pontos que mais me deixavam, assim, com receio em relação à Igreja Católica e tal, né, que eu tinha um certo receio, e hoje é tudo muito tranquilo para mim, e eu quero aprofundar mais para trazer para vocês. Se vocês quiserem que eu traga o Bruninho também, deixem aí nos comentários, e até mais. Tchau, tchau.